Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está começando Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023. Eu sou o Odilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora, com os nossos destaques do jornal de hoje. Reunião do Copom definiu por novo recuo da taxa Selic, a taxa básica de juros no país, que está agora em 12,75% ao ano. É o mais baixo patamar do índice nos últimos 16 meses. Caminhão do Serasa, que percorre o país, leva propostas para renegociação de dívidas do cidadão. A parada dessa vez foi em Vitória, a capital do Espírito Santo. Com tantos brasileiros na correria para zerar as dívidas, aos poucos o cenário macroeconômico do país começa a mudar. E um bom exemplo vem do Sul. Em agosto, o Paraná registrou importante queda no número de endividados. A Petrobras anuncia lançamento da primeira gasolina com indicação de produção de carbono neutro no país, com a meta principal de levar menos impactos ao meio ambiente. O Brasil, em pleno fim de inverno, vem enfrentando a maior onda de calor dos últimos anos. Em 3 capitais, Campo Grande, Boa Vista e Roraima, os registros foram recordes de temperatura este ano. Os fenômenos do clima, as cheias devastadoras que varreram cidades importantes no leste da Líbia, continuam a deixar estragos. As buscas por desaparecidos continuam e estimativas do governo apontam que pelo menos 43 mil pessoas precisaram deixar as próprias casas. O Papa Francisco está pronto para uma nova viagem apostólica. Amanhã ele embarca rumo a Marselha, no sul da França, onde vai se encontrar com bispos e com a juventude católica da região. E vamos contar para você sobre o compromisso que pode ser considerado o maior reconhecimento artístico a meninas e meninos de Campo Largo. É isso mesmo, os Canarinhos de Campo Largo estão a toda nos ensaios e contando os dias para o concerto que farão no Vaticano para o Papa. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, anunciou um novo corte de 0,5 ponto percentual após a segunda reunião realizada esta semana, na quarta-feira. Com isso, a taxa básica de juros no país, a Selic, recuou para 12,75% ao ano. É o menor patamar em 16 meses. O Copom bateu o martelo e baixou 0,5% a Selic, que é a taxa básica de juros no Brasil, que ficou em 12,75% ao ano. A decisão aconteceu diante do processo de desinflação dos cenários econômicos avaliados no país e no exterior e do balanço de riscos. Especialistas explicam que o recuo é a resposta aos indicadores da inflação e da atividade econômica brasileira, mas que ainda há necessidade de execução de metas fiscais no país. O comitê reconheceu as recentes quedas da inflação, mas destacou a alta do indicador no acumulado dos 12 meses. De acordo com últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, acumulou o avanço de 4,61% nos 12 meses terminados em agosto. Entre os fatores de alta, por exemplo, o comitê destacou as pressões inflacionárias globais, a desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada e os impactos do aperto monetário sincronizado sobre a desinflação global, que se mostraram mais fortes do que o esperado. De acordo com o Banco Central, as expectativas de inflação apuradas pelo Focus, que é o relatório que reúne as projeções de diversas instituições financeiras para os principais indicadores econômicos do país, estão em 4,9% para 2023, 3,9% para 2024 e 3,5% para 2025. Já as projeções do Copom, em seu cenário de referência, estão em 5% para 2023, 3,5% para 2024 e 3,1% em 2025. Já as projeções para a inflação de preços administrados são de 10,5% este ano, 4,5% no ano que vem e 3,6% em 2025. Além do programa Desenrola, tem mais opções para quem quer colocar as contas em dia. Um caminhão da Serasa começou a percorrer o Brasil para ajudar aqueles que querem renegociar as dívidas. A parada dessa vez para as renegociações foi em Vitória, no Espírito Santo.
caminhão da Serasa está na Praça do Papa, em Vitória. O espaço é todo equipado para oferecer gratuitamente serviços à população que está com dívidas em atraso. É um projeto para levar a educação financeira, informação sobre finanças para todo o Brasil. Aqui o caminhão ele oferece serviços gratuitos como renegociação de dívida, consulta à pontuação de crédito, que é o Serasa Score. Tem também a possibilidade de ver ofertas de crédito, como cartão de crédito e empréstimo. E, além de tudo isso, informação financeira que é importante para toda a população brasileira. Além de renegociar a dívida, o consumidor pode fazer a quitação do débito ali mesmo. Os atendentes, eles consultam o seu CPF e verificam se existe alguma dívida cadastrada aqui na Serasa. São vários segmentos, né, como bancos, cartão de crédito, universidades, contas básicas como água, luz, gás, empresas telefônicas. E aqui é possível fazer a renegociação, né? Eles imprimem um boleto, é possível fazer o pagamento na hora ou levar o boleto para alguma lotérica, algum banco ou pagar pelo aplicativo de celular também. Também é possível escolher qual o melhor cartão de crédito utilizar conforme a orientação dos funcionários e até conseguir uma oferta de crédito para pagar as dívidas. A Serasa também tem um serviço de crédito para a população, onde ela tem vários parceiros como bancos e fintechs, que oferecem ofertas de crédito para os consumidores, para os usuários da Serasa. Podem ser cartão de crédito, pode ser empréstimo pessoal, tem empréstimos com garantia que tem as taxas mais baixas, como FGTS. Então é possível também, às vezes, pegar uma oferta de crédito para estar quitando as dívidas também. Para ser atendido no caminhão rosa do Serasa, não precisa agendar. É só levar algum documento original com foto. As principais dívidas dos brasileiros são com bancos e cartões, cerca de 31%, contas básicas como água e luz, 24%, e financeiras, que representam 17,7%. Lembrando que endividamento é diferente de inadimplência. No Espírito Santo, 1.200.000 pessoas estão inadimplentes. Isso corresponde a 41% da população capixaba. Um total de 6,6 bilhões de reais em dívidas. Só aqui na capital, 133 mil pessoas estão nesta situação. O melhor mesmo é não se enrolar com as contas. Por isso, a dica é organização financeira. Que a grande dica é a educação financeira, é se informar, é se organizar financeiramente. Se existir várias contas atrasadas, sempre priorizar aquela com taxas maiores, juros maiores. É possível verificar ofertas de crédito para você quitar uma dívida, mas sempre olhando os juros, se as parcelas cabem no bolso. As planilhas financeiras é muito importante. Nunca gastar além do salário. Então a organização financeira e a busca por conteúdo é muito importante. E o drama do endividamento que tira o sono de tantos milhões de brasileiros apresenta um cenário que aos poucos começa a se transformar, com queda de juros e um pouco mais de equilíbrio na macroeconomia do país. Bom exemplo disso vem do Paraná. O estado acompanhou em agosto a diminuição do número dos endividados. O Paraná é hoje o 24º no ranking dos inadimplentes. O número de paranaenses endividados baixou, é o que apontam os dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o CNC, e também da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a FEComércio. O Paraná ficou em segundo lugar pelo terceiro mês consecutivo. A parcela de famílias com contas em atraso se manteve no estado. De cada 10 famílias, quase 2 estão endividadas. No ranking nacional de inadimplentes, o estado ocupa o 24º lugar, ainda que o número de famílias sem condições de pagar suas dívidas tenha aumentado de 5% para 5,7%. O total do endividamento diminuiu principalmente nas famílias com renda superior a 10 salários mínimos, que geralmente são as mais endividadas. Nesta faixa de renda, o indicador baixou de 97,6% em julho para 95,8% em agosto. Entre as famílias com renda até 10 salários mínimos, o endividamento caiu de 94,5% para 94,3% na variação mensal. O cartão de crédito ainda é o campeão. Na verdade, 86%
do endividado do Paraná deve para o cartão de crédito. E essa dívida no cartão de crédito é uma dívida que normalmente o consumidor, para conseguir recuperar esses valores, é muito difícil. Mas, de qualquer maneira, os números indicam que nós já estamos trabalhando para que esse número seja um número menor possível. No Paraná, o atraso no pagamento das dívidas gira em torno de 65 dias, sendo que nas famílias de menor renda o tempo de inadimplência é um pouco maior, de 68 dias em média. Mas na maior parte dos casos, esse atraso supera os 90 dias. Para diminuir esses valores, é preciso muito empenho. Sem dúvida nenhuma, o Paraná, nesses últimos 3, 4 meses, tem sempre mantido um dos maiores endividamentos. Ele tem caído para segundo, mas de qualquer forma, nós temos uma enormidade de estados do porte do Paraná, que estão abaixo, ou seja, o Paraná precisa melhorar muito ainda esses números. Esse é um papel dos paranaenses que precisam praticar a educação financeira para manter as contas em dia. A gente evita fazer compras com parcelamento, sempre trabalhamos com orçamento mensal e controle de gastos. É isso. É isso, planejamento, um pouquinho que seja com as contas, e controle de gastos são atitudes que podem fazer toda a diferença. Às vezes, um exagero a menos daqui, um almoço em casa ao invés do almoço fora no fim de semana, pequenos detalhes que podem mudar o seu extrato bancário no fim do mês. Bom, a Petrobras anunciou o lançamento da primeira gasolina com produção de carbono neutro no país. Isso significa que os gases de efeito estufa emitidos em todas as etapas do ciclo de vida do combustível vão ser totalmente compensados com ações de preservação e de recuperação florestal de biomas nacionais. A Petrobras anunciou esta semana o lançamento da gasolina Petrobras Podium Carbono Neutro. De acordo com a estatal, é a primeira gasolina do mercado brasileiro a ter esse tipo de título. Significa que os gases de efeito estufa emitidos em todas as etapas do ciclo de vida do combustível vão ser reparados com ações de preservação ou de recuperação florestal de biomas nacionais. A gasolina Petrobras Podium existe desde 2002 e vem sendo aprimorada desde então. A nova tecnologia é um combustível de alta performance com menor teor de enxofre do mercado e aumenta a resistência do motor. O novo método melhora o desempenho dos veículos, colabora na eficiência do transporte e reduz a emissão de gases de efeito estufa. Em nota, a estatal disse estar comprometida em ampliar investimentos em soluções de baixo carbono e também em oferecer produtos mais sustentáveis e eficientes. Nesses últimos dias do inverno, o país está enfrentando a maior onda de calor dos últimos anos. 3 capitais brasileiras bateram recordes de altas temperaturas em 2023 e a previsão é de que o calor aumente nos próximos dias. Campo Grande, Boa Vista e Goiânia bateram recordes de calor para o ano de 2023 nesta quarta-feira. E outras 8 capitais também devem superar as suas marcas até o fim de semana, quando a onda de calor vai atingir o ápice. Em Campo Grande, a temperatura máxima registrada na quarta foi de 36 graus. Em Goiânia, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou 38,3 graus. Em Boa Vista, os termômetros marcaram 40,6 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia informou que o Distrito Federal teve a tarde mais quente do ano nesta quarta, com 34,6 graus. Agora, atenção às capitais que podem registrar recordes de calor neste fim de semana, de acordo com a Climatempo. Brasília deve ter até 34 graus, Curitiba até 35, Belo Horizonte e Vitória 36, São Paulo e Goiânia 38 graus, Campo Grande até 39 graus, Palmas e Teresina 40 graus, Rio de Janeiro até 41 graus e Cuiabá até 43 graus. As temperaturas lá em cima fizeram o INMET lançar o alerta grande perigo por causa das temperaturas acima da média. O mais recente alerta do INMET é da categoria vermelho, que significa grande perigo. Ao todo, são 9 estados sob alerta: Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Pará, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Hoje, os termômetros podem bater 35 graus ou mais em 11 capitais brasileiras. Em 2 delas, em Palmas, no Tocantins, e Cuiabá, no Mato Grosso, a previsão é de 40 graus.
Os meteorologistas ainda explicam que as altas temperaturas têm relação direta com El Niño, que está muito mais rigoroso este ano. Tem relação também com a crise do clima causada pela alta emissão de gases do efeito estufa. Vamos para o intervalo agora, gente. No próximo bloco, depois da tragédia na Líbia, mais de 43 mil pessoas estão fora das casas onde moram. As buscas pelos desaparecidos, que são milhares, continuam. E ainda os meninos e meninas canarinhos de Campo Largo, que já estão em contagem regressiva para a apresentação que vão fazer para o Papa no dia 1º de janeiro do ano que vem. Fique ligadinho com a gente, o intervalo é rápido. Voltamos já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco, são 4h44 da tarde agora. Você que está ligadinho na TV Evangelizar, você de todo o país, muito obrigado pela sua companhia. Vamos para o norte da África. As cheias impressionantes que devastaram parte importante do leste da Líbia e deixaram milhares de mortos no país continuam a provocar a retirada de mais e mais moradores das próprias casas. O governo já soma mais de 43 mil deslocados. As buscas por desaparecidos continuam. Mais de 43 mil pessoas foram deslocadas pelas inundações que devastaram o leste da Líbia, em particular a cidade de Derna, onde os serviços de comunicação foram restabelecidos nesta quinta-feira, após um corte de 24 horas. Enquanto prosseguem as buscas por milhares de desaparecidos supostamente mortos, a Organização Internacional para as Migrações publicou um balanço revisado de pessoas que foram deslocadas pelas inundações da madrugada de 10 para 11 de setembro. A agência da ONU acrescentou que as necessidades urgentes dos deslocados internos incluem alimentos, água potável e apoio psicossocial. O balanço oficial provisório, divulgado na terça-feira pelo ministro da Saúde do governo do leste da Líbia, Othman Abdejalil, cita 3.351 mortes na tragédia. Mas as organizações humanitárias temem um número muito maior, porque milhares de pessoas estão desaparecidas. A rede de telefonia e os serviços de internet foram cortados na terça-feira, um dia após um protesto dos moradores, que exigiram uma investigação das autoridades do leste do país, consideradas responsáveis pelo drama. As autoridades relataram uma ruptura nos cabos de fibra ótica, mas vários especialistas afirmaram que o corte foi deliberado para impor um apagão após a grande cobertura da imprensa do protesto. As inundações foram agravadas pelo rompimento de 2 barragens durante a passagem da tempestade Daniel. O procurador-geral da Líbia, Al-Sadiq Al-Sur, que investiga a tragédia, prometeu resultados rápidos e disse que os supostos culpados por corrupção ou negligência em relação ao desastre já foram identificados, mas não citou nomes. Em visita oficial à França, o monarca britânico, rei Charles III, disse hoje no parlamento em Paris que é preciso um novo acordo entre França e o Reino Unido no combate às emergências dessa crise climática que hoje nós conseguimos observar no mundo inteiro. O rei Charles III da Inglaterra defendeu nesta quinta-feira uma nova entente entre França e Reino Unido para enfrentar a emergência climática em um discurso sem precedentes no Senado francês. Recebido com aplausos de congressistas, o rei defendeu no discurso renovar a série de acordos que há 120 anos encerrou séculos de conflitos entre os dois países. Je m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour renforcer la relation indispensable entre. Faço um compromisso de realizar tudo o que eu puder para fortalecer o relacionamento entre Reino Unido e a França. Hoje, convido que se juntem a mim nesses esforços. Juntos, nosso potencial é ilimitado. É por isso que devemos cuidar e nutrir a nossa entente cordial.
Vamos renová-la para as futuras gerações. Proponho que também se torne um acordo para a sustentabilidade para responder de maneira mais efetiva à emergência global de clima e biodiversidade. Pour les générations futures, afin qu'elles deviennent, je le propose, également une entente pour la durabilité, pour répondre plus efficacement à l'urgence mondiale en matière de climat et de biodiversité. A etapa parisiense da visita de Estado vai terminar com uma despedida do presidente Emmanuel Macron no Palácio do Élysée, mas a viagem do monarca vai continuar na sexta-feira na cidade de Bordeaux, com uma agenda mais concentrada em questões ambientais. Aqui no Brasil, o governo federal vai propor um aumento de 20% para 30% no percentual de reserva de vagas em concursos públicos da União para candidatos pretos ou pardos. Metade dessa reserva terá de ser ocupada prioritariamente por mulheres negras, no que o Ministério da Igualdade Racial chama de subcota. A medida será sugerida em um projeto de lei que será enviado ao Congresso Nacional nas próximas semanas. O texto aguarda o aval da Casa Civil. A proposta é elaborada em conjunto pelas pastas da Igualdade Racial e Gestão e Inovação, além do Ministério da Justiça. A atual lei de cotas para concursos públicos é de 2014 e não prevê o estabelecimento de subcotas. O texto estabelece que a reserva de vagas vale para cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. Outros 3 jogos dão continuidade a essa 24ª rodada hoje à noite. Confira. Logo mais, às 7 da noite, o Vasco da Gama recebe o Curitiba, em São Januário, no Rio de Janeiro. O jogo marca o reencontro do torcedor vascaíno com a equipe. Mais tarde, em Curitiba, tem o Atlético Paranaense enfrentando o Internacional na Liga Arena. Jogo marcado para as 7h30 da noite. Às 9h30, tem Grêmio e Palmeiras em Porto Alegre. A Polícia Rodoviária Federal está convidando a população de Curitiba e região metropolitana para o 4º passeio ciclístico realizado pela PRF na capital paranaense. É um evento que acontece no próximo domingo e vai encerrar as atividades da Semana Nacional de Trânsito. A concentração para o passeio vai ser às 8 da manhã, ao lado da sede da Polícia Rodoviária Federal, no cruzamento da linha verde com a Avenida das Torres. A largada para o trajeto de 7 quilômetros está prevista para as 8h30 na linha verde. Não é necessário fazer inscrição, porém, os primeiros 200 a apresentarem com 1 quilo de alimento não perecível para doação vão ganhar camisetas do evento. A organização garante ainda que haverá distribuição de água e alimentos, além do sorteio de brindes aos participantes. No apoio logístico, caminhonetes de resgate e de aferição de pressão arterial estarão estrategicamente espalhadas por todo o trajeto. Amanhã, sexta-feira, o Papa Francisco embarca para mais uma viagem apostólica, a 44ª do pontificado. Desta vez, o Santo Padre vai a Marsella, na França, para uma programação especial com bispos e jovens do Mediterrâneo. Quem traz todos os detalhes é nosso correspondente em Roma, Jucinei Cardoso. Congregar na fé jovens de diferentes confissões religiosas. É o que propõe o festival Encontros do Mediterrâneo, que desde o último domingo reúne jovens de 30 países em Marsella, na França. O encontro congrega a juventude e bispos católicos em uma grande aldeia de comunidades mediterrâneas, associações e movimentos solidários e culturais comprometidos com a ecologia e o diálogo entre os povos. E neste final de semana vai contar com a presença do Papa Francisco, que viaja a Marsella para participar do encontro. O encontro, que reúne jovens e líderes da Igreja Católica, foi idealizado pela Arquidiocese de Marsella. A iniciativa foi inspirada em 2 encontros de reflexão e espiritualidade promovidos pela Conferência Episcopal Italiana. Um na cidade de Bari em 2020 e outro em Florença em 2022. Aos jovens reunidos na França, o Santo Padre pretende levar uma mensagem de esperança, mas também um apelo para que eles sejam protagonistas de um dos maiores desafios contemporâneos dos países do Mediterrâneo:
a dramática situação dos migrantes. Francisco chamou de criminosa a exploração de homens e mulheres que cruzam o Mediterrâneo em busca de melhores condições. E disse que o norte da África se tornou um grande cemitério. No domingo, logo após a oração do Ângelus, ele voltou a defender que igreja e sociedade civil ajudem a construir um percurso de paz, colaboração e integração, especialmente no que diz respeito ao fenômeno migratório. Isso representa uma sfida não fácil. Isso representa um desafio que não é fácil, como se pode observar a partir das últimas notícias, mas que devemos encarar juntos, uma vez que é essencial para o futuro de todos. E esse futuro somente será próspero se for construído com base na fraternidade, colocando em primeiro lugar a dignidade humana, principalmente os mais necessitados. Sobretudo os più bisognosi. A 44ª viagem apostólica do Pontificado de Bergoglio será curta em comparação às anteriores, apenas 2 dias. Francisco parte nesta sexta-feira e chega a Marsella no final da tarde. Ele será recebido pelo presidente francês Emmanuel Macron. No mesmo dia, o Santo Padre terá 2 compromissos, um com o clero diocesano na Basílica de Notre-Dame de Marsella e outro com líderes religiosos, num memorial dedicado aos marinheiros e migrantes desaparecidos no mar. O encontro com jovens do Mediterrâneo acontece na manhã de sábado. À tarde, fechando a programação na França, Bergoglio celebra a Santa Missa. Concerto para o Papa Francisco, é isso mesmo. Meninas e meninos cantores, os Canarinhos de Campo Largo, estão se preparando para um momento inesquecível. Eles vão a Roma cantar para o Papa na Missa da Paz, dia 1º de janeiro de 2024. Antes do ensaio, o aquecimento para ficar com a afinação da voz perfeita. Boca cheia. E é com muita dedicação e entusiasmo que o coral Canarinhos de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, está se preparando para cantar em Roma, na Itália. O convite veio depois de uma apresentação em um congresso nacional e a preparação para cantar na Missa da Paz junto com o Papa está a todo vapor. Cantar para o Papa, em Roma, no Vaticano, na Sala Dom Pedro, isso enche a cabeça da gente de sonhos, né? É a primeira vez que o coral, que tem mais de 30 anos de existência e é composto por 19 vozes de crianças e adolescentes, recebe o convite. O evento com o Papa ocorre a cada 5 anos e é conhecido por reunir talentos musicais de todo o mundo em uma celebração de fé e harmonia. O repertório definido pela organização do evento conta com mais de 5 idiomas, que os coralistas vão ter que aprender para estar tudo perfeito na apresentação. A gente vai se desdobrar para aprender tanto a parte musical quanto os idiomas. Pai querido, a Valentina e o Renan, que cantam há 5 anos no coral, estão vivendo com seus colegas um misto de emoções. Ainda mais por lembrar, né, que o nosso maestro sempre foi o sonho dele, a gente representar o coral fora do Brasil. Eu fiquei muito animado e agora eu estou estudando bastante porque é um convite muito especial pra gente. A expectativa é grande e a emoção palpável. O coral está determinado a deixar sua marca na Missa da Paz de 2024. Acredito que mais de 30 corais vão cantar lá, só que apenas 9 terão a oportunidade de uma apresentação solo. Dentre esses 9 fomos escolhidos, vamos cantar uma canção em português para representar o nosso país e a nossa cultura. A apresentação na Missa da Paz com o Papa está agendada para o dia 1º de janeiro de 2024 no Vaticano. Um momento que certamente ficará gravado em suas memórias para sempre.
Agora imaginem como estão, né? Os coraçõezinhos desses meninos e meninas. Claro, é uma ansiedade super compreensível aí. Faltam poucos dias, afinal, dia 1º de janeiro, eles estarão cantando diante do Papa Francisco. É muito especial. Gente, Pauta Aberta desta quinta-feira está terminando. Obrigado pela sua companhia. Ótimo fim de tarde para você. Até amanhã.